pior campanha do Brasil na história das eliminatórias. Eu e o Gabriel vamos analisar hoje como foi essa campanha deplorável da seleção brasileira. Terminou em quinto lugar, pior campanha de todos os tempos. Vamos embora, vou passar pro Gabriel já. Cara, vamos lá, começando analisando os dois primeiros jogos do Brasil, os dois últimos jogos do Brasil agora, né? Nas eliminatórias contra a Chile e contra a Bolívia. Contra a Chile em casa, no Maracanã. Cara, assim, eu acho que dá pra tirar coisas boas assim da seleção. 3-0, foi a maior vitória do Ancelotti. 3 jogos seguidos sem sofrer gol do Ancelotti, né? Esse completou isso, né? 3 jogos seguidos sem sofrer gol. 4 gols marcados em 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Então, assim, foi uma vitória que mostrou que a gente poderia estar no caminho certo, no rumo certo. E eu nem digo que, depois eu falo do jogo da Bolívia, eu nem digo que por causa do jogo da Bolívia a gente não está no caminho certo, tipo assim, não estamos. Mas, tipo, eu não acho que o Ancelotti piorou a seleção, algo assim, na verdade, acho que melhorou, né? Até por esse fator que, tipo assim, em 3 jogos a gente não sofreu nenhum gol. Aí se pegar o jogo da Bolívia, sofremos um gol. Enfim, de pênalti. Mas assim, no jogo contra o Chile ali, acho que dá pra tirar coisa do Brasil, mas acho que faltou. Ainda assim, 3-0 contra aquela seleção fraquíssima do Chile, que tá renovando a seleção inteira. Faltou entrega, faltou os jogadores fazerem algo diferente. Tanto que os jogadores que vieram do banco mostraram mais qualidade. O Paquetá entrou muito bem, fez gol. O Luiz Henrique entrou muito bem, deu basicamente 2 assistências, uma contou, outra não contou, mas que foi basicamente 2 gols dele. Que foram até basicamente individuais. que meio que roubaram os gols dele. Então assim, tem muitas coisas pra se tirar de bom, mas também tem isso pra se tirar de ruim. Faltou ainda algo na seleção, dá pra ver que falta. Eu achei que a seleção não tem muita entrega nos 2 jogos. Eu acho que 3-0 placar bacana, mas é um placar que não condiz do que a seleção brasileira poderia entregar contra o Chile. Acho que o Brasil melhorou muito no segundo tempo. Alguns jogadores destacaram bastante. Não vou ser hipócrita, eu não gostei do jogo já vamos chegar lá, mas não gostei do jogo do Bruno Guimarães contra a Bolívia, mas contra o Chile foi bem. Paquetá entrou no segundo tempo, perfeito. Luiz Henrique também, melhor em campo, sem dúvida. O Estevão fez uma boa partida, o Rafinha fez uma boa partida, o Douglas Santos fez uma boa partida e dá pra destacar várias atuações individuais da seleção brasileira, mas faltou esse coletivo, faltou essa entrega, faltou jogar com mais agressividade. O Brasil teve um momento no primeiro tempo que teve esse nível de agressividade que a gente esperava, mas também não foi suficiente. Sair no intervalo com 1-0. Cara, o Chile já estava eliminado, lanterna e a seleção mais fraca de longe dessas eliminatórias. Não tem nem o que falar, o Chile é muito ruim, como o Gabriel falou, tá em estruturação aí. E, enfim, acho que é isso, cara. O Brasil teve uma atuação bem fraca contra o Chile se pegar o aspecto do jogo em geral. Eu acho que o placar foi bom, teve atuações boas, mas faltou. Eu acho que faltou assim, ó, contra o Chile, cara, a gente dominou o jogo, que é o mínimo, tá ligado? Só que faltou aquele domínio que a gente já viu o Brasil ter antes contra as seleções fracas. Por exemplo, contra a Bolívia nessas eliminatórias, né? Pô, foi um 5x1, o Brasil dominou a Bolívia. Sim. Foi o primeiro jogo de Diniz lá, não tô falando dos treinadores, mas o Brasil não teve esse nível de dominância, né? Essa dominância de, cara, finalizar no gol, mano. A gente é muito superior. A gente tem que entender uma coisa, tá ligado? Cara, deu uma de Capitão Pátria agora. A gente é superior, mano. A gente não é igual a vocês. Não, tô brincando. Mas seguinte, mano. O Brasil, mano. O Brasil, ele é superior. Tirando a Argentina, ele é superior a todas as outras seleções. Talvez até a Argentina em questão de nome, talvez a gente até pegar nome por nome, acho que não, mas acho que dá uma baita briga contra a Argentina. Então assim, a gente é superior a todas as seleções daqui. E a gente sempre teve essa superioridade quando a gente entrava em campo. Pô, com o Tite, que a gente reclamava que os jogos eram chatos, a gente entrava em campo já sabendo que ia ganhar. A nossa dúvida era, vai ser igual todo jogo do Tite, que vai ser um jogo só, então vai ser um jogo chato. Ou será que o Tite vai surpreender, vai meter um 3-4? Uma hora ou outra acontecia. Mas assim, será que o Tite vai surpreender ou vai ser igual sempre? O igual sempre era 1-0. Era 2-1. Entendeu? O igual sempre era isso, o igual sempre não jogava mal, né? Exatamente. Era um jogo chatinho, mas o Brasil tinha uma boa atuação. O Brasil dominava. O Brasil sabia impor. Hoje a gente não sabe, mano. Hoje a gente tem medo de pegar a Bolívia, irmão. Mas agora vamos falar do jogo da Bolívia. Vamos lá. Vamos começar por... desculpa, não sei o que, irmão. Mais de 4.000 pés de altitude. Isso, mano, desculpa, na minha opinião, desumano fazer isso com jogadores. É muito diferente. Com qualquer pessoa. O nível da Bolívia, nível Série D, Série C do Brasileirão, não tô nem zoando. Não tô zoando. De verdade, o Bolívia não vai passar a pescar, a gente só fica pra vocês. O time é muito. E assim, o craque deles é um jogador da Série B e faz uma diferença absurda, porque ele sabe jogar lá. A gente vê na Libertadores, na Sul-Americana, mas jogar no El Alto, né, que é o nome. Cara, bizarro, 5.000 metros de altitude. Não sei se não tão ligados. Mais de 4.000, acho 4.100. É bizarro. É bizarro, mano. Os jogadores não conseguiram dar um pique, tá ligado? Me diz uma coisa, qual o sentido de tu fazer um negócio no qual tu leva... Mano, tinha um monte de tanque de bagulho de oxigênio pros jogadores. Tinha uns que era especificamente pros jogadores. Por quê? Porque eles já sabiam que ia dar merda. Eles já sabiam que os jogadores iam se ferrar pra jogar ali. E foi o que aconteceu, mano. Só o Fabrício Bruno, danço lá, que saiu, não, eu tenho meu físico, eu nem senti. Sentiu sim. E outra, mano, tirando ele, então todos os jogadores sentiram. Pra mim é desumano. Nossa, nem se fala. Mas assim, eu acho que fica até meio que covardia a gente chegar e falar, porra, porque a seleção tá uma merda, porque perdeu pro Chile, porque perdeu pra Bolívia. Quer dizer, irmão, time totalmente reserva. Tirando o Alisson e o Bruno Guimarães. Porra, 9, praticamente totalmente reserva, né? O jogador tinha acabado de chegar, o Samuel Lino tinha acabado de ser convocado de novo. O Jean Lucas que entrou também, depois, tinha acabado de ser convocado. O Jean Lucas entrou bem, inclusive. E assim, ninguém conseguiu fazer diferença naquele jogo, ninguém conseguiu jogar, por causa disso que o Pedro falou, a Bolívia tá acostumada, a gente não, mano. A gente não sabe jogar lá. E é desumano aquela porra, mano. Não, pra mim não deveria ser permitido. Mano, ele já tem aquele outro estádio lá de altitude grande, joga La Paz. Não deveria permitir um mais alto ainda. Lá os jogadores já se fodem. Imagina o alto, mano. Tá ligado? Lá não dá. Então, assim, acho que fica muito manchado esse jogo. É difícil fazer uma análise que o Brasil tá uma bosta por causa disso. Porque foi um jogo aquém. Essa situação foi aquém. E prejudicou muito o jogo. Além disso, várias atitudes desportivas. Por exemp, os gandulas estavam jogando bola pra torcida tá jogando bola no campo, mano. Tá ligado? Pra atrapalhar o jogo. Várias vezes a torcida jogando bola no campo pra atrapalhar o jogo. Tá ligado? Atitudes antidesportivas. Então, tipo assim, irmão, não dá pra analisar como um jogo comum. Mas de qualquer jeito, mesmo assim, a gente tem que ser dito. A gente perdeu pra Bolívia. A atuação do Brasil foi péssima, claro, por essas condições, principalmente. Mas o jogo ontem foi muito... Ontem, pra nós, né? Vou dizer depois. Mas na terça-feira. O jogo foi muito chato de ver. A Bolívia é muito ruim, ganhou pelo fator altitude, com toda certeza. Se o jogo fosse no Brasil com a seleção do Ancelotti, tinha certeza, seriam uns 4, 5 aí, tranquilamente. Mas não tem muito o que falar desse jogo. Gabriel falou tudo. E, mano, jogo chatíssimo. Eu só tenho isso pra falar, porque de resto, cara... Ainda falta a seleção brasileira, cara, mas... Vamos falar de futuro. Vamos falar de próximos jogos. Cara, a seleção vai ter no mês de outubro já jogos contra a Coreia do Sul e Japão. Esperamos uma entrega legal da seleção. Não tem como usar fator altitude agora. Vamos ver como é que o Brasil vai jogar. São seleções inferiores a nós, mas também são seleções ruins. Hoje o Japão nem sei dizer se é inferior. O Japão tá tão bem, a gente tá tão incerto. Mas se for inferior ao Japão também acabou, né? Mas enfim, eu acho que
O Brasil, pelo menos contra a Coreia, tem que passar o carro. Contra o Japão tem que. Não vou dizer que é obrigação, mas, pô, tem que vencer, cara. Tem que vencer. Porque falta muito pouco jogo pra Copa. O Brasil tem que ter uma entrega. E seja o Brasil. O Brasil em nomes é muito melhor que o Japão e a Coreia do Sul. E tem que ganhar os dois jogos aí tranquilamente. E agora, pra continuação, né? Esses jogos vão ser em outubro. E eu não lembro se é novembro ou dezembro. Eu acho que é em dezembro, se não estou enganado. A gente vai ter duas seleções contra seleções africanas. Certo? Essa é a ordem, se não me engano. Que daí ainda estão vendo se vai ser Egito, se vai ser. E ainda estão vendo quais são as seleções, né? Eu sei que o Egito tá no par, eu acho que é um dos mais certos até pra acontecer. Cara, ok. Seleções de outro lado do mundo, seleções que provavelmente vão estar na Copa também, então, ok. Né? E obrigação do Brasil ganhar também. Obrigação. Depois desses jogos, aí não me lembro qual mês do ano que vem, de 2026, terão dois amistosos contra seleções europeias, né? Que daí vai ser entre Croácia, Holanda e França, a princípio. É o que tá marcado. Croácia, Holanda e França. Qualquer dois desses é foda. É foda. E aí é aquela coisa. Jogos, principalmente a França. Jogos que são mais preparatórios já pra Copa, até já são no ano da Copa, né? E depois disso, provavelmente só um jogo ou dois, completando ainda 7 jogos até a Copa. E aí esse jogo vai ser já quando tiver saído a convocação da Copa, vai ser aquele último jogo, aquele último amistoso pré-Copa, já com o plantel da Copa. E depois o Ancelotti já falou que quer só jogos treinos ali. Então esse é o circuito ainda que o Brasil tem pra percorrer até a Copa do Mundo, né? E só fazendo um parâmetro geral aqui do Brasil, pra gente entender o momento da nossa seleção. Como o Pedro falou, foi a pior classificação da história da nossa seleção. A gente ficou com 28 pontos em quinto lugar, tá? Em quinto lugar das eliminatórias. Agora pensa que pra essa Copa aumentaram as vagas, inclusive pra gente. Agora pra gente são 6 vagas diretas pra classificação pra Copa e o sétimo lugar joga o playoff. Até 2022, ou seja, se a gente fizesse isso aqui em 2022, a gente ficaria nos playoffs. Uma merda. A gente jogaria nos playoffs, né? Porque em quinto lugar eram 4 vagas diretas e uma vaga pros playoffs. Pro mata-mata pra tentar se classificar pra Copa, a gente ficaria nos playoffs. Se fosse até a Copa de 2022, a gente deu sorte que pra esse ano, pra essa Copa, aumentaram as vagas, né? Aí só mais uma coisa, que é um recado aqui. Porque Pedro, o que tu acha disso? Porque o Brasil joga melhor sem o Neymar. Porque o Brasil não é Neymar dependente. Porque o Neymar não pode mais voltar pra seleção. Cara, o Neymar tem que voltar pra seleção. Tem que ter um líder, tem que ter alguém pra jogar futebol. Eu acho que o Neymar talvez não acompanhe tanto o ritmo dos outros jogadores, mas o Neymar é o Neymar, gente. Tipo, o Neymar tem que estar na Copa, independente de, pode começar como reserva, sei lá. Sim. Mas tem que estar na Copa, não tem como. Irmão, o Neymar parado em campo. Ele joga melhor que 90% da seleção. Parado. Se botar ele parado lá na frente da área, der uma bola pra ele finalizar, ele vai finalizar melhor que todos os jogadores da seleção. Nossa camisa 10 é um ponta. Sim. Aí se tu, mano, passa a bola pro Neymar parado, na frente da meia-lua, Neymar acha um passe genial. É isso. Entendeu? Só um dado aqui. Neymar 4 jogos nas eliminatórias, 5 participações em gols. Nosso segundo 4 jogos, 5 participações, mais de uma participação. Nosso segundo maior jogador com participações em gols do Brasil, né, dessa eliminatória. Só o Rafinha. Só o Rafinha que tem 7. Então assim, 4 jogos, 5 participações do Rafinha, foram 18 jogos, o Rafinha não jogou 18, mas né? E aí você tem coragem de falar que o Neymar tem que sair dessa seleção. Me diz aí que futebol é esse lindo que a seleção tá jogando sem o Neymar. Porque enquanto o Neymar tava lá, isso não acontecia. Mas isso não se vê. Cara, eu só quero dar o último recado pra finalizar o vídeo. Cara, quero parabenizar a CBF e o ex-presidente Edinaldo Rodrigues, que foi responsável por isso. A bagunça que foi Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora esperamos uma luz com Carlos Ancelotti. 4 técnicos em uma eliminatória. 4 técnicos. Desde o ciclo pós-22, na verdade. Nojento que fizeram com essa seleção brasileira. Nojento. E eu encerro o vídeo por aqui porque, cara, desrespeitar lugar nas eliminatórias. Isso é um desrespeito com a maior seleção de todos os tempos. Só isso. É um desrespeito. Fernando Diniz foi um técnico emprestado, Ramon Menezes um técnico amador. Dorival Júnior não era técnico de seleção brasileira. Enfim, foi uma bagunça, cara. Foi uma bagunça. O pós-22 do Brasil é constrangedor. Lamentável. Constrangedor demais. Lamentável. Mas é isso, rapaziada. A gente deu nosso desabafo aqui, falando um pouco sobre o parâmetro geral aí da seleção no momento, dos próximos jogos, do ciclo, o que falta ainda até a Copa. E acho que é isso, né? Se vocês concordam, botem nos comentários. Se vocês discordam de alguma coisa, se vocês têm mais algum ponto pra acrescentar, coloquem nos comentários. E tamo junto.